Vamos falar nesse conteúdo de três empresas, tem informações importantes, tem fatos relevantes, tem anúncio de dividendos e também proposta de dividendos que a gente vai entender neste conteúdo. A gente vai falar de Brasil Agro, vamos falar também de Pets e também de Leve 3, Metal Leve, para você que investe ou está monitorando essas empresas para fazer parte da sua carteira de investimento. Seja muito bem-vindo ao canal, eu sou o Thiago e se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte. Vamos começar falando então já de Brasil Agro. Começo com um fato relevante e importante para a gente já entender o desempenho da companhia aí conforme os resultados que ela apresentou. Temos aqui as estimativas das operações agrícolas no ano safra 24/25. A gente vai começar entendendo aqui a parte da área em produção por cultura, né? Então temos a parte de grãos, cana-de-açúcar, parte também de algodão. Importante entender aqui, essa variação aqui foi o encerramento do ano safra aqui, ó, 23/24, teve uma redução de 8% na área total plantada, né? O que refletiu também nos resultados da companhia. Então aqui eram as estimativas iniciais que foram realizado, né? Foi o realizado na safra 23/24, então teve uma queda de 8% na área total plantada. Para a safra 24/25, estimativa de um crescimento aqui de 4%, então melhorias na parte climática e também outros fatores de plantio podem melhorar a área plantada da companhia, o que ajuda muito nos resultados da companhia. Olhando a parte agora da produção por culturas, aqui estamos em toneladas. Esse gráfico aqui tivemos uma queda, ó, 33% de queda na parte de grãos e também algodão, aí conforme as questões de redução de área plantada. Então, a área plantada aqui, apesar de estar 8% aqui, a gente tem impactos aqui em cima, ó, parte de grãos, ó, milho, menos 51%, soja 6%. Então, o volume, apesar do total estar menos 8% de queda na área total plantada, quando você olha nos detalhes, você tem quedas bem significativas. Então, tivemos aqui um recuo de 33% na parte de produção por tonelada. Então, isso refletiu também no desempenho da companhia. Na safra 24/25, eles aumentaram a estimativa de 34% aí de crescimento, principalmente aqui 200%. A gente olha na parte do algodão. A parte de grãos aqui em cima, também temos destaque para milho. Ó. Milho, 132%, a estimativa agora de produção por cultura, né? A parte de milho e soja aqui em cima, 26%. Então, eles estão confiantes aqui, segundo os dados que eles têm de clima e também de produtividade conforme o ciclo, né, de produção agrícola. Então, as estimativas safra 24/25 são muito animadoras perante o cenário realizado na safra ano passado, 23/24. Saindo aqui das estimativas, a gente vai falar agora um pouco dos resultados. Trago aqui alguns principais destaques, começando pela parte do financeiro. Então, receita líquida aqui R$ 1 bilhão, lucro líquido 226 milhões, EBITDA ajustado 279 milhões, e aqui está os dividendos que foram ali propostos, né? 155 milhões. A gente vai entender depois os detalhes dos dividendos. Tem, inclusive, o ano passado foi feita também uma proposta e depois na assembleia que foi realizada, a companhia acabou destinando também uma parte ali da sua reserva que ela tem atualmente para remunerar os acionistas. A gente vai entender os detalhes. A parte imobiliária também aqui, 364 milhões em vendas na parte de fazenda. Então a companhia ela acaba comprando terras, depois coloca infraestrutura, deixa a terra produzida, depois ela consegue comercializar por um preço mais atrativo. E a parte operacional, produção a gente já falou um pouco, a parte também do plantio da companhia. Vamos falar agora a respeito dos destaques mais individual. Então, a receita líquida, apesar de R$ 1 bilhão, teve um recuo aqui, ó, 21%, quando a gente compara
mesmo período, né, do ano passado. Teve um recuo de 21% na receita líquida. A receita total, por sua vez, de 1,1 bilhão, também recuou, 20% de recuo. O EBITDA ajustado caiu forte, 84%. O EBITDA ajustado operacional, refletindo o que nós falamos no início, ali, a queda de produtividade agrícola da companhia. O EBITDA ajustado total, por sua vez, também caiu, 48% na comparação. E aqui temos lucro ou prejuízo, né? Teve uma redução, saiu de 77 milhões, reduziu para 21 milhões aqui o lucro líquido operacional. A margem operacional, por sua vez, também melhorou um pouquinho, saiu de menos 9, mas ainda está negativo, a margem líquida operacional. E o lucro total e prejuízo, 226 milhões, aqui teve uma queda de 16% quando a gente compara com a base anual. E a margem líquida total melhorou um pouquinho, saiu de 19% para 21%. Então, esse resultado, quando você olha aqui, você vai analisar que foi bem ruim, receita, EBITDA, mas reflete o que a companhia explicou ali no começo do desempenho dela. Então, queda na área plantada, na área total, produtividade caiu também, reflete diretamente na parte dos custos da operação e também do lucro e resultado da companhia. Falando agora da dívida, que é importante a gente entender, dívida líquida financeira, curto prazo recuou 11%, longo prazo aumentou 42%, né, do endividamento, e o total de endividamento cresceu 23%, quando a gente compara o ano passado até junho, com junho agora 24%. Então cresceu 23% o endividamento total da companhia. Nos últimos 12 meses aqui, quando a gente pega o EBITDA ajustado, teve o recuo que a gente viu lá, por 48%, e a dívida líquida ajustada versus EBITDA subiu, né, de 0,10 para 1,8. Então teve um aumento do endividamento, consequentemente você começa a ter mais consumo de caixa, né? Seu caixa vai ficando menor. A gente observa aqui, caixa equivalentes, estava em 433 milhões, teve uma queda, 52%, fechou em 209 milhões. Então é um reflexo, quanto mais dívida eu tenho, menos caixa eu vou tendo aí na linha do tempo. Falando agora da parte dos caixas aqui equivalente, importante você entender, a companhia traz uma demonstração aqui de redução de caixa, Então, teve uma queda no seu caixa, tudo isso é reflexo da produtividade, né? As empresas do setor agrícola, elas fazem ali uma estimação de capex para o ano safra delas, e quando tem prejuízos, elas não conseguem reportar o equilíbrio nas suas contas, e como ela tem caixa, ela acaba consumindo do caixa para honrar ali as suas dívidas, compromissos com fornecedores, operação, pessoal e assim por diante. Então você tem todo esse reflexo. Quando a produção não vai bem, quando a parte produtiva tem dificuldades, reflete no consumo do caixa da companhia. Falando agora da parte dos dividendos, aqui é importante você entender. Então temos aqui, dividendos propostos sob o lucro, 155 milhões em 2024 agora. O ano passado, 23, foi 255 milhões. Então teve uma redução aí do ano passado, 23 para agora, de 100 milhões dos dividendos propostos. Reduziu bem significativamente. Porém, o ano passado ela colocou aqui, dividendos adicionais propostos da reserva de lucro que ela tem. Ela adicionou mais 64 milhões e ela distribuiu ano passado, 320 milhões. Para esse ano aqui não temos nenhuma estimativa de colocar reserva de lucro. Por enquanto está apenas aqui os dividendos propostos com base aí no lucro líquido, tá? 155 milhões. Pode ser que durante a realização da assembleia a companhia lá destine uma parte das reservas para compor o pagamento dos dividendos. Porém, até o momento não temos nenhuma estimativa aqui no relatório que ela vai adicionar mais dividendos aí da sua reserva. Então, essa proposta aqui de dividendos vai ser submetida à aprovação na Assembleia Geral, que vai ser realizada ainda no mês de outubro. Então, esses dividendos aqui, a gente até vai fazer o cálculo quanto vai ser por unidade de ação, mas a gente não tem ainda a data com e não tem também a data do pagamento. Vai ser aprovado em Assembleia a ser realizada em outubro. Então, vamos pegar uma calculadora aqui para a gente fazer o cálculo de quanto que fica esses dividendos. Vou pegar uma calculadora aqui, vamos colocar lá 155 milhões. E a proposta
de distribuição aí de dividendos de Brasil Agro. Vamos pegar a base acionária atual hoje da companhia, ó. Ela tem aqui 102 milhões de ações, né? ON, ela está no novo mercado, são apenas as ações ON. A gente vai colocar aqui então, ó, 155 milhões, que é a proposta de dividendos. Vamos dividir pela base acionária total. Lembrando que não estou considerando nenhum tipo de recompra de ações, porque daí tem aumento do dividend yield devido à recompra de ações, ali acaba diminuindo as ações em circulação. Então, considerando a base atual, ó, 102 milhões de ações, dividido pela proposta de dividendos, 155 milhões, vai dar R$ 1,50 por unidade de ação, que vai ser ainda proposto na Assembleia para ser aprovado para você que é investidor. A data da Assembleia nós temos aqui, ó, nos próximos eventos de Brasil Agro, ele já destaca aqui os próximos eventos. Tá aqui, ó, Assembleia a ser realizada dia 22 de outubro. Então, 22/10 vai ter a Assembleia que vai definir isso daqui, ó, R$ 1,50 por unidade de ação, que ela pode, inclusive, adicionar aí algum valor da sua reserva de lucro conforme a decisão ali do Conselho de Administração. Porém, o que fica aí para você que é investidor, essa questão. Então, a Assembleia, 22 de outubro, para definir R$ 1,50 por unidade de ação. Saindo de Brasil Agro, vamos falar de Petz. A companhia surpreendeu o mercado na data de hoje, anunciando dividendos aqui aos seus acionistas, proventos. A gente vai conferir os detalhes da companhia aqui, ó, distribuição de dividendos intermediários aprovados pela companhia, no valor total aqui, ó, 130 milhões de reais, o que corresponde a 28 centavos por ação ON da empresa. Então, realmente, Petz distribuindo dividendos, ela que vem aí de uma combinação de negócios com a Cobasi, companhia pretende fazer aí grandes crescimentos no médio e longo prazo e agora surpreendendo o mercado com o anúncio de dividendos, ó, 28 centavos por unidade de ação que ela vai pagar. Vamos conferir aqui as datas, data com e também data de pagamento. Então temos aqui, ó, terão direitos aos dividendos, data com está aqui, ó, 13 de novembro, 13/11, é a data base para você estar posicionado até o fechamento das negociações. Data ex dia seguinte, né, dia 14, e o pagamento aqui vai ser realizado no dia 29/11. Então, data com dia 13/11, o pagamento previsto o dia 29/11 de Petz. Saindo de Petz, a gente vai falar agora de Lev3, Metal Leve, inclusive, companhia que eu tenho na carteira de investimentos, aí focada em crescimento e também em dividendos, e ela anunciou recentemente aí uma aquisição a respeito de uma compra de cotas total de emissão da companhia. Ela anunciou uma aquisição, inclusive, ó, no site do RI temos aqui já uma videoconferência para amanhã, dia 5 de setembro, a companhia vai explicar aos acionistas o que ela pretende fazer, como ela vai fazer essa aquisição, aí os pagamentos, parcelas. Então, se você é acionista e quiser acompanhar, amanhã, dia 5 de setembro, a companhia divulga a videoconferência explicando essa aquisição. O que chama atenção aqui para você que é investidor, tivemos o anúncio dessa aquisição e o valor aqui que chama atenção, 668 milhões a respeito do contrato e venda e aquisição da emissão de 100% de cotas. Então, muito importante, esse valor aqui é um valor bem expressivo que pode impactar, inclusive, os dividendos da companhia para o ano fiscal atual de 2024. Por isso que é importante você acompanhar a teleconferência. Eu vou acompanhar amanhã através aqui no meio digital, né? Então, ó, dia 5/11, amanhã, 14h30, horário de Brasília, está marcado essa videoconferência para a empresa explicar aqui essa aquisição e esse montante de 668 milhões. Aqui a companhia destaca que faz parte da sua estratégia de investimento para manter ali o seu portfólio, mas é importante a gente entender os próximos passos de Lev3 Metal Leve. Então falamos nesse conteúdo de 3 empresas, 2 anúncios de dividendos praticamente, Petz confirmando aí
28 centavos por unidade de ação. Brasil Agro tem ainda a proposta a ser aprovada em assembleia, a ser realizada em outubro, cerca de R$ 1,50 por unidade de ação. E falamos também de Leve 3, Metal Leve, fato relevante importante, que pode ditar o ritmo aí dos dividendos da companhia em 2024. Inclusive, amanhã ela faz uma videoconferência explicando essa estratégia de aquisição da companhia. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte do canal. Nos encontramos nos próximos vídeos.